Rapaziada, a gente sabe que o Endrick tá voando, né, cara? Ontem ele meteu aí um gol de calcanhar, fez o gol lá, super importante pro Real Madrid vencer, pra passar de fase na Copa do Rei e tudo mais. E o Romário falou esses dias sobre o Endrick, né? Sobre esse atacante referência da seleção brasileira. E é muito interessante, porque assim, o Endrick é realmente a única esperança do Brasil. É o cara mais talentoso, é o cara que mais lembra o Romário, inclusive, né? Vamos dar uma olhada aqui na opinião do Romário, o que ele falou sobre o Endrick, sobre o atacante aí titular do Brasil. Lembrando que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pro podcast completo lá no Charla, fechou? Muito de ver jogo, não. Prefiro jogar um futebol, jogar uma pelada, melhor, né? beijar na boca, fazer essas paradas. Várias opções, né? A gente tava falando de 9 ali, né, Romário? Tem uma molecada surgindo aí, já se posicionando. Você tem o Endrick, que tá lá lutando no Real. Você tem o Vitor Roque, que tá batendo cabeça também lá, tá Betis, é do Barcelona. Pedro, contundido. O Pedro, que é o nome já mais pronto, que tá contundido. Agora tá o Igor Jesus na seleção. Você tem o Igor Jesus que surgiu e tem uns moleques, tem um moleque lá fora também, o... Matheus Cunha. Tem o Matheus Cunha, tem o menino que era do Santos, que tá no Benfica, que tá na Arábia já, né? Que é o Leonardo, né? Marcos Leonardo, enfim. Dessa molecada que surgiu aí, né? o ex-Flu também, o ex-Fluminense que tá na Inglaterra, que veio aqui. É o João Pedro. João Pedro. Você olha um desses caras assim... Eu dei uma entrevista há uns 4, 5 meses. Eu até falei que... Vitor Roque, né? Vitor Roque que foi Barcelona, foi Barcelona. Tá no Betis. E o Endrick seriam os dois jogadores que a gente tinha que estar bastante atento em relação ao ano que vem, que poderiam ser, a princípio, os nossos atacantes. Mas na minha opinião, hoje, o maior 9 que a gente tem, por mais que tenha, o Rafinha tá jogando lá no Barcelona também, o Matheus Cunha. Matheus Cunha na Inglaterra. O melhor que nós temos, para mim, hoje é o Pedro. É o maior fazedor de gol que nós temos hoje no futebol brasileiro. Mesmo jogando no Brasil. E ele voltando, se voltar o que ele era antes da lesão, eu tenho certeza que ele vai ser... Não tem como ser diferente, vai ser o nosso 9 titular. E já era pra ter sido antes, né, eu acho. Bem antes, inclusive. Eu acho que ele entra na fogueira na Copa, ele ainda bate pênalti. E joga pouco, né? Pouquíssimo. Tem que jogar, tem que jogar. Não deu tempo de jogo pro Pedro, né? É. E quando o Dorival ia botar ele de titular, ele se machuca. Né? Exatamente. Seguinte, vou ler alguns superchats aqui, galera mandando Bom, rapaziada, caramba, cara, é realmente engraçado ver como que agora o Endrick tá bem acima do Vitor Roque, né? Hoje em dia é difícil alguém querer comparar o Vitor Roque com o Endrick. Mas enfim. E aí em outros momentos o Romário falou sobre isso, inclusive, sobre essa entrevista que ele mencionou ali. Olha só o que ele falou. Referência, Roma. Cara, a minha referência sempre foi o Reinaldo. Assim, eu nunca tive um ídolo, né? Não se trata de ídolo, mas eu tive o Reinaldo como a minha referência. Principalmente a forma que ele se colocava em campo. Ele é um cara extremamente inteligente, fazia algumas jogadas super difíceis para uns. E para ele a jogada saía bem normal. E, cara, exatamente isso. Hoje a seleção brasileira, no jogo de amanhã, não vai ter a referência. Por exemplo, esse garoto do Palmeiras, o Endrick, é um bom jogador, tem um grande futuro, sabe fazer gol, mas no jogo importante desse, quando você vê o Endrick dentro de campo, os outros companheiros, eles nunca vão ter aquela confiança como se fosse o Neymar, como se fosse um Vini Júnior. Ele vai resolver, porque ele não é rodado, ele é garoto, ele está começando agora, tem todo um futuro, mas é complicado e é diferente. Cara, interessante isso aqui, né? E aí teve outra entrevista que ele falou sobre o Endrick também, olha só. É um bom atacante, com certeza é um atacante que a gente pode esperar muito dele no futuro. Tá muito cedo pra gente fazer comparações, principalmente com o Romário. Para chegar ao Romário tem que correr atrás pra ainda, mas enfim, eu tenho bastante esperança de que o Endrick, né, pode ser o titular ou um dos dois titulares. Acredito também no Vitor Roque, aquele que era do Atlético Paranaense, está no Barcelona. São dois jovens jogadores, atacantes que eu gosto muito de vê-lo jogar. O gol do Endrick para ele foi de uma importância muito grande, que isso com certeza estimula, dá força. A seleção em si jogou muito bem para um primeiro jogo do nosso treinador. Ele conseguiu montar uma seleção bem... Enfim, falando aqui sobre aquele jogo que o Endrick fez o gol, né?
E essa questão de referência é muito interessante, porque realmente você olha pro Endrick do outro lado, não te bota muito medo, né? Não tem muita... Por quê? Porque o Endrick é muito novo, cara. Tem pouca rodagem, né? Jogou pouco na Europa. Tudo bem, foi muito bem aqui no Brasileirão. E agora tá construindo o caminho dele. Mas o pessoal não respeita ainda o Endrick. Só que a diferença, cara, é que o Endrick ele é muito bom mesmo já, né? Esse que eu acho que é o grande diferencial do Endrick. Não é a questão dele já ter rodagem, é que ele parece ser diferente. Desses jogadores que nós temos aqui, eu acho que o único que parece diferente mesmo, assim, de talvez um nível Neymar, talvez um nível Kaká, um nível Ronaldinho Gaúcho, o único é o Endrick, cara. O único, pessoal. Enfim, e aí ele também falou aqui, cara, sobre o Romário, né? No Charla, também falou sobre como o Brasil pode fazer para vencer as próximas Copas do Mundo, né? Eu achei isso aqui realmente bem interessante também, olha só. O Brasil, nesse momento, está carente de jogador que chegue e vista a camisa da seleção e decida, e resolva os problemas, entendeu? Ainda pode ser o Ney? Não. Aí é que tá, né, cara? O Vinícius Júnior é justamente esse jogador que era pra fazer isso e que não faz. E que todo mundo acredita que não vai fazer mesmo, né? Hoje só tem o Ney. Então, assim, a gente tem que estar torcendo, eu acredito que a maioria do brasileiro não pode ser diferente, para que ele volte logo, volte a estar fisicamente 100%, clinicamente também, que é assim, quando eu falo o Brasil, vai ser muito difícil ganhar a próxima Copa do Mundo. Se tiver algum tipo de possibilidade, só se tiver o Neymar. E vou falar de novo que eu já falei. Em 94, o Brasil jogou pro Romário. Lá atrás. Em 70, o Brasil jogou pro Pelé. Eu acho que mais antes o Brasil jogou pro Garrincha. 62. Depois, em 94, jogou pro Romário. Em 2002, jogou pro Ronaldo. Em 2026, né? Isso. Se não jogar pro Neymar, não vai ganhar. Tem que arrumar um time Tem que em volta montar um dele. time em volta dele. Na minha opinião. Ele é o cara Isso mais já era para ter feito lá atrás. Infelizmente não fizeram. Mas como vai ter ele, vamos ter mais uma vez, segundo ele mesmo falou que vai ser a última Copa dele, vamos aproveitar isso. A gente falou no início do nosso papo, daquela relação de que às vezes, porra, até pegando o teu gancho do dia de hoje, que é o dia que você lá atrás voltou pro Brasil, que essa volta, jogar no Brasil, jogar aqui, isso pode ajudar muito, porque você vai ser decisivo, vai ser importante, você vai ganhar. Seria você tivesse se perguntar assim, Romário, se tivesse dar uma dica assim, você daria uma força, por exemplo, pro Ney, antes da Copa, voltar pro Brasil e fazer esse final de preparação, jogando aqui, que dizem, né, ele tem um contrato até o meio do ano lá com o mundo árabe, que de repente, Estados Unidos, mas voltar pro Brasil... Eu vou falar uma coisa pra vocês, jogar no Brasil é difícil pra caralho, hein? Sim, eu não digo nem porque você faz, não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, jogar o Campeonato Brasileiro é difícil pra caralho. Tem time, se eu não me engano, o Flamengo é um deles, ou os times grandes, disputa 4, 5 competições ao ano. São 80 jogos. No mínimo. Então é o seguinte, é claro, eu particularmente, adoraria ver o Neymar voltar aqui pro Brasil, seria do caralho. Mas será que realmente pra ele, fisicamente falando, né, assim... seria interessante, porque na Arábia Saudita, apesar de a gente saber que tem vários jogadores de nome e tal, mas o futebol é bem mais tranquilo do que numa Europa e do que no Brasil. Treinamento. Entendeu ou não? Eu, assim, é claro que seria tudo de bom ele poder voltar a jogar num grande time, pra, tipo assim, começar já a pensar em Copa do Mundo. Mas eu acredito que, não sei nem se ele vai continuar lá na Arábia, mas onde ele tá, para a situação dele, que ele tá voltando a jogar, para mim, no meu entendimento, é o lugar ideal. Sim. Eu não sei se daqui a 6 meses, tô falando hoje, ele tá no lugar perfeito para ele. Pegar uma exigência que ele estoure, né? Para estourar antes da Copa. Exatamente. Agora... É interessante essa opinião do Romário aqui, hein? Em relação à geração, né, que fica essa... A galera, não, para mim não temos a mesma qualidade de geração que a gente tinha na sua época, por exemplo. Não tem. Mano, isso não tem nem de longe, né? Não, nem perto. Tecnicamente falando, essa geração é muito ruim. Essa geração... A última grande geração do nosso futebol é a geração dos Ronaldos, Rivaldo,
Cafu, Roberto Carlos. Depois daquele pessoa, dessa galera, a gente está tendo muito problema de formar uma Gaúcho, geração. né? Você chamou o Gaúcho de último dos Ronaldos, moicanos. né? Dos Ronaldos, Dos Ronaldos, né? Você lá atrás falou, o último dos moicanos, esse moleque. Então, tá muito difícil formar uma geração vencedora. O último grande 9 do Brasil, assim, pra você, foi o Impera? Adriano. Adriano. Perguntei isso no Maracanã. Adriano. Assim, o Adriano não teve muita... talvez não tenha sido um dos grandes 9 da história do futebol brasileiro, porque no Brasil, principalmente, a gente tem essa coisa de ter que ganhar uma Copa do Mundo, né? Mas o Adriano talvez tenha sido assim. O último 9, Fred também. Fred também era foda. E na Copa sofreu, né? Em 14. Mas enfim, pessoal, é isso aqui o vídeo. Cara, comenta aqui embaixo o que você achou. Se concorda com a opinião do Romário ou não sobre o Endrick. O que você acha do Endrick ser esse novo 9 da seleção. E lembrando, cara, eu vou deixar aqui, ó, aparecendo pra vocês um vídeo lá do meu canal de negócios que eu explico como eu faço para você criar um canal de negócio aqui no YouTube, um canal de futebol, para você reagir a vídeos. Então, se você está pensando em criar um canal no YouTube, está pensando em começar a ganhar dinheiro com futebol, dá uma olhadinha aqui, fechou? Então é isso, tamo junto, um forte abraço, valeu e até o próximo!